É interessante quando a gente vai iniciar esse assunto, porque, de fato, muitas das transformações do século XX, que vem do século XIX, perdão, para o século XX, elas estão aí interligadas, né? Quando a gente fala, assim, dos principais acontecimentos do século XX, a gente começa, de fato, falando muito da Primeira Guerra Mundial, né? Mas antes da gente chegar na Primeira Guerra, vamos ver o contexto aí dessa época. A gente sabe que esse é um momento em que a Europa basicamente brilha sobre o mundo, né? Ela está vivendo aí esse período imperialista, neocolonial, né? A gente pode dizer que de certa forma vai se viver o apogeu mesmo da sociedade liberal, né? O apogeu da Europa capitalista. Mas esse apogeu, na verdade, um apogeu, um auge, ele traz sempre também uma espécie de germe da mudança, né? Esse germe, ele basicamente era compreendido pelas próprias contradições fundamentais que o sistema capitalista trazia. E aí que características são essas que a gente tem, né? A gente tem a miséria do proletariado em meio à abundância, digamos assim, das camadas burguesas mais elevadas, né? A gente tem as crises de superprodução que vão ocorrendo ao longo do tempo, a de 29 é um exemplo disso. A gente tem uma busca frenética de mercados, né? A gente tem os problemas sociais e econômicos. Todos esses problemas, basicamente, que ao passar do tempo, evoluindo, acabam gerando a crise do mundo liberal capitalista, né? E que vai gerar também, mesmo após o primeiro grande conflito, né, que é a Primeira Grande Guerra, como vai se chamar posteriormente, no primeiro momento era apenas chamada de a Grande Guerra, que vai ocasionar também uma série de acontecimentos, alguns que ocorrem durante, alguns que ocorrem depois, né, mas que acabam tendo uma ligação direta com esse primeiro grande conflito, né, que vai basicamente marcar o início de uma crise geral no mundo, né? A gente podia falar do Ocidente, mas do mundo de uma forma geral, né? A gente pode dizer que os indivíduos dessa época, mesmo às vésperas do conflito, né, digamos assim, não acreditavam muito lá na possibilidade de uma guerra generalizada, né? No máximo vai se levantar, na verdade, a possibilidade de uma guerra muito rápida e localizada, né, como as que haviam ocorrido lá no século XIX. O longo período de relativa paz que existia, que na verdade era mantido, né, desde o fim das guerras napoleônicas e um chamado equilíbrio europeu, que vai se estabelecer a partir do Congresso de Viena, lá em 1815 aproximadamente, começam a mostrar sinais de cansaço, né, até terminar de fato. A Europa ela acaba não sendo mais aquela joia tão brilhante sobre o mundo, né? Os próprios problemas sociais e econômicos acabam se agravando, né? A gente tem uma classe média que vai se tornando cada vez mais pobre e além de que a própria pressão operária vai aumentar muito, né? A gente viu em aulas passadas que vai ocorrer uma série de movimentações dos grupos trabalhistas em relação como é que eu posso dizer, ao regime de opressão que viviam, né? E em meio à guerra, a gente ainda tem a Revolução Socialista, né? A Revolução Russa, que vai representar uma ameaça para essa Europa capitalista, digamos assim, né? E aí, diante desse chamado perigo vermelho, né, como era chamado na época, a gente precisa se perguntar como é que reagiriam os industriais e financistas do mundo capitalista, né? E aí, obviamente, assim que a gente acabar a Primeira Guerra, a gente vai dar um pulinho também na Revolução Russa, para a gente entender bem como é que isso está ocorrendo ali, certo? Além de que a gente precisa também pontuar que essa Belle Époque ela vai ser também uma grande característica dessa época, né? A Primeira Guerra Mundial ela vai pôr fim a isso que a gente chama, né, de Belle Époque, que vai ser basicamente um nome que vai ser dado aos primeiros anos aí do século XX e que eles eram esse tempo, assim, pelo menos para as classes mais as categorias mais endinheiradas, digamos assim, né? No momento viviam de forma muito feliz e despreocupada, principalmente por conta do grande avanço tecnológico que se vivia nesse momento. Quando a gente fala em Belle Époque, o que a gente precisa ter em vista, né? A gente precisa ter em vista esses privilegiados da fortuna mesmo, né? Que gozavam as amenidades, digamos assim, das grandes cidades, que se mostravam de uma forma cada vez mais custosa. E aí a gente coloca também nesse contexto, particularmente a cidade de Paris, que vai ser muito procurada pelo consumo, pelos indivíduos que buscam consumir um certo divertimento, digamos assim, né? E o fato, basicamente, é que também o europeu comum ele vai desfrutar um pouco de melhores condições de vida, dada algumas épocas anteriores, né?
mas principalmente isso aí vai marcar a esperança mesmo de viver dias melhores, né? Dias esses trazidos pela Revolução Industrial, obviamente, né? E também pelas transformações sociais que vinham ocorrendo ao longo do tempo, mesmo que elas não fossem ainda tão amplas, né? Mas, apesar de tudo, o famoso atentado de Sarajevo, né, quando ocorre o estopim da guerra, acaba dando fim a essa relativa paz e prosperidade econômica que se acreditava viver nesse momento. Né? Alguns acreditavam viver nesse momento. É óbvio que a gente fala de locais bem específicos, principalmente da Europa Ocidental nesse momento. Né? Se a gente fala da África e da Ásia, que talvez a maior parte da Ásia que está sofrendo aí o neocolonialismo imperialista, é óbvio que eles não estão vivenciando esse otimismo em relação ao desenvolvimento. Né? Eles estão sendo dominados, assim como muitas regiões da própria América Latina estão tendo suas próprias dificuldades. Né? O Brasil, por exemplo, nessa transição, passando para a República Velha, vai começar a vivenciar de uma forma cada vez mais ampla o chamado coronelismo, assim como nos países hispano-americanos já viviam um processo de caudilismo desde seus processos de independência. Né? Mas, enfim, em 1914, né, se a gente for falar da hegemonia europeia, em 1914, apesar do desenvolvimento dos Estados Unidos e do Japão, a Europa vai exercer ainda uma espécie de supremacia econômica e política sobre o resto do mundo. Tá? Econômica porque vai controlar a maior parcela da produção mundial, a gente tem aí algo em torno de 62% das exportações dos produtos fabris e aproximadamente aí um pouco mais de 80% dos investimentos de capitais no exterior. E, consequentemente, isso demonstra uma dominação e um processo de ditar mesmo, né, um posicionamento de ditar os preços no mercado mundial, a gente pode colocar dessa forma, certo? A Europa como um todo, né, vai ser a maior importadora de produtos agrícolas e matérias-primas, principalmente daqueles países que vão compor o que a gente chamava até pouco tempo atrás de terceiro mundo, né, que a gente se refere a esses locais hoje como sendo os países subdesenvolvidos, né, pelo menos em maior parte. E a hegemonia política, porque na sua expansão o próprio capitalismo europeu vai levar à necessidade de se controlar os países da Ásia, da África e da América Latina, mais especificamente, né? E também da Oceania. A Europa era muito desigual quanto à estrutura econômica e política, né? Dos 23 estados europeus que vão existir aí nesse momento, 20 ainda vão ser monarquistas e só a França, a Suíça e Portugal vão contemplar repúblicas de uma forma mais ampla, né? Vão predominar basicamente regimes políticos constitucionais, mas o parlamentarismo, que é a forma típica do liberalismo político nessa época, vai se limitar aos territórios da Grã-Bretanha, da Bélgica e da França apenas, certo? A gente precisa lembrar também que a própria Rússia, né, o chamado Império Russo, vai viver um exemplo de monarquia absolutista, né, que é o czarismo, até a Revolução Russa, de fato, em 1917, certo? A chamada Revolução Socialista, a gente também pode colocar dessa forma. Os outros países, né, apesar de constitucionais, eles vão possuir ainda formas muito autoritárias de governo. E aí a gente tem a Áustria-Hungria, né, e a própria Alemanha, certo? Que havia se unificado muito recentemente, né? Os problemas sociais que a gente encontra nessa época vão refletir muito bem a diversidade também das estruturas socioeconômicas, tá? Nos países da Europa Centro-Oriental, a gente encontra uma nobreza que predomina, digamos assim, nas estruturas políticas desses países, né? E sociais, consequentemente, né? Na maioria dos estados da Europa Ocidental, a industrialização acaba colocando frente a frente duas categorias socioeconômicas, que são a classe operária, obviamente, né, a categoria de explorados, e a burguesia industrial, né, a categoria de exploradores, se a gente for analisar de um ponto de vista mais marxista, digamos assim. Né. E aí a ameaça de uma série de convulsões sociais ainda vai parecer muito remota naquele momento, porque mesmo assim a maioria dos partidos socialistas, eles tendiam a ser muito moderados, né? Eles vão aderir ao jogo político do liberalismo, a gente pode colocar dessa forma, assim. As únicas exceções que a gente vai encontrar nessa época vão ser algumas facções de esquerda bem específicas, né? E aí, qual um exemplo que a gente tem isso? O exemplo mais famoso, que são os bolcheviques russos, né? Só os Estados Unidos e o Japão que vão se colocar fora da influência europeia mesmo, né? Disputando com o capitalismo europeu o que a gente chama de áreas de influência.
Em 1914, que é quando basicamente a gente tem aí a eclosão da Primeira Guerra, os Estados Unidos eles já se apresentavam como uma potência econômica mundial e vão controlar uma pequena parcela de fato do mercado mundial e recebendo assim investimentos do continente europeu, né? O Japão, depois da sua abertura ao Ocidente, vai se desenvolver muito rapidamente, como a gente já falou antes, né, na chamada Revolução Meiji, né, ou Era Meiji, e vai passar assim a se integrar ao círculo das nações imperialistas e se lançando também sobre a China, a Manchúria, enfim, sobre a Ásia de uma forma geral. Enfim, falando também sobre, não só sobre os papéis, né, das nações nesse momento, mas em relação aos choques internacionais e sistemas de aliança mais especificamente, a gente tem um clima internacional, digamos assim, na Europa que vai ser carregado de uma série de antagonismos que vão se expressar na formação de alianças secretas, que era uma coisa muito comum, né? Posteriormente é que isso vai sendo proibido, de fato, pelas próprias cúpulas das nações, e também de sistemas de alianças que vão tornar a ameaça de uma guerra meio que inevitável, né? O desenvolvimento desigual que a gente encontra dos países entre os países capitalistas, que começam a se formar de forma mais ampla, assim, ali a partir de fins do século XIX, vai levar países que chegaram tarde à competição internacional, como a Alemanha, né, a reivindicarem uma redivisão do território econômico mundial mesmo, né, principalmente daquelas áreas que já estavam sendo dominadas por aquele expansionismo imperialista. E aí, cada vez mais, também vai aumentar a rivalidade pela luta dos mercados consumidores, né, de produtos industriais, também pela aquisição de matérias-primas fundamentais e também por áreas de investimentos, né? Essa rivalidade, na época do imperialismo, vai ocorrer mesmo em escala mundial, principalmente devido à interdependência que vai ser criada entre as economias das diversas regiões do mundo, né? E tudo isso que vai ser criado pelo processo de expansão capitalista mesmo, né? Daí o caráter mundial mesmo do conflito, né? E aí vão existir inúmeros pontos de atrito entre as potências, né? Que vão gerar esses antagonismos. A gente pode colocar nesse momento o anglo-germânico, né? Que antagonismo anglo-germânico é esse, né? É a Alemanha que se unifica tardiamente e tendo se desenvolvido, assim, rompendo etapas, digamos assim, no final do século XIX, ela já vai desalojar a Inglaterra da sua posição de oficina do mundo, né? Porém, a Alemanha não possuía colônias, né? Não possuía áreas de investimento e outros mercados correspondentes também ao seu poderio econômico. E aí daí vem a política agressiva, que vai ser expressada também na corrida navalista, né? Que foi considerada, na verdade, uma ameaça à hegemonia marítima inglesa, né? Quando a gente fala dessa corrida navalista, porque a Alemanha, de fato, ela vai contar ao longo do tempo como sendo a nação que possui a segunda maior esquadra naval, perdendo apenas para a Inglaterra, de fato. E aí, em segundo lugar, digamos assim, né, a gente tem também um antagonismo franco-alemão, certo? Que vai girar principalmente em torno da questão da Alsácia-Lorena, né, que são os territórios franceses que vão ser anexados à Alemanha ali em 1871, aproximadamente. Os alemães vão se opor também à penetração francesa no Marrocos, né, ali no norte da África, o que, segundo os alemães, isso iria ameaçar a paz mundial, né? E sem contar os vários incidentes que vão ocorrer em algumas regiões africanas também, por conta desse processo neocolonialista, né? A gente tem conflitos que vão ocorrendo desde 1905 até 1911, mais ou menos, e que vai acabar gerando crises internacionais mesmo pela disputa de alguns territórios, né? A gente tem ainda o antagonismo austro-russo, que vai ser acentuado quando os russos, afastados do Extremo Oriente, depois de terem sido derrotados pelo Japão, ali em 1905, vão voltar as atenções para a região dos Balcãs, né? E aí, nestes, a política russa vai ser de apoio à Sérvia, né? Que a Sérvia, nessa época, era um grande foco de agitação nacionalista e era extremamente anti-austríaca, certo? E, além desse, a gente ainda tem um quinto antagonismo, que é o antagonismo austro-sérvio, né? Ali nos Balcãs, a Sérvia ela fomentava as agitações nacionais dentro do Império Austro-Húngaro. Era muito constante aquilo ali funcionar como uma fonte de atritos mesmo, né? E isso vai acabar eclodindo numa crise internacional de 1908,
quando a Áustria vai ocupar a Bósnia-Herzegovina, né, que era muito cobiçada pela Sérvia. E em 1912 vai meio que se atualizar, né, vai se gerar uma nova crise internacional, porque a Áustria vai exigir a independência da Albânia. Esse vai ser o último foco, basicamente, de atrito que vai provocar, de fato, o início do conflito, né, que se dá ali em 1914, com o assassinato que vai ocorrer em Sarajevo. Se a gente colocar o plano ideológico, né, nesse contexto, essa época vai se caracterizar muito pela intensificação da propaganda dos nacionalismos, né, que vão servir aí para encobrir as ambições imperialistas. Vai se destacar nesse momento, de fato, como tem aí, né, o pan-germanismo, né, que vai ser desenvolvido na Alemanha, afirmando uma espécie de superioridade da raça alemã. O revanchismo vai ser uma outra característica, né, dominando a França e com ideias de uma espécie de desforra contra a Alemanha por causa das perdas e humilhações sofridas ali em 1870, né, e aí a gente coloca o território da Alsácia-Lorena. E o pan-eslavismo, né, que vai ser muito difundido na Rússia e atribuindo aos russos a função de proteger os demais povos de origem étnica eslava, certo? Para sustentar o nacionalismo agressivo e o imperialismo beligerante que está se desenvolvendo cada vez mais nessa época, esses países vão acabar empreendendo uma corrida armamentista, né? Vai se intensificar a produção de armas e munição, vai se desenvolver a construção naval, vão se aumentar os exércitos, né? E dessa forma a gente tem o surgimento aí dessa chamada paz armada, né? Tem um diplomata francês que em 1909, chamado Paul Gambon, ele dizia o seguinte: um país desfibrado está à mercê do primeiro que chegar. Um país armado, animado pelo espírito militar e pronto para o combate, está certo de impor respeito e de evitar os horrores da guerra. Isso era meio que um pensamento que vai justificar nessa época, né, essa corrida armamentista, beleza? E aí, vamos para essa primeira questão, para a gente ver bem direitinho aí, para a gente poder contextualizar bem esse momento, certo? E aí, o enunciado diz o seguinte: em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto a gente afirmar que a incapacidade dos Estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista. Não, a gente não tem uma grande ruptura em relação ao sistema capitalista, à estrutura do sistema capitalista como um todo, né? A gente tem determinadas instabilidades, obviamente, tanto que isso vai levar a um processo desenvolvimentista armamentista, né? Mas a gente não tem a estrutura do sistema capitalista sendo colocada em xeque nesse momento ainda, certo? A gente vai ter lá na crise 29, posteriormente, mas por enquanto não. Tá? É muito mais uma questão de disputa territorial e de mercado do que qualquer outra coisa, certo? A desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. A disputa colonial marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista expandiu os pontos de atrito entre a potência. Isso foi exatamente o que a gente acabou de falar, né? Então a gente, de fato, fica com a alternativa B, certo? A desigualdade desse desenvolvimento das nações capitalistas, porque algumas, de fato, vão se desenvolver mais do que outras, né? A rivalidade imperialista e a disputa colonial, porque algumas nações vão acabar conquistando mais áreas do que outras, né? Principalmente se a gente considerar também as unificações tardias, né? E a Alemanha, ela é muito bem colocada nesse contexto. Beleza? A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão. Aí a gente tem a crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e do totalitarismo, o enfraquecimento do Império Britânico, a Grande Depressão. Já corta a alternativa B. A Grande Depressão é a crise de 1929. E a guerra começa ali em 1914 para 1915, certo? Corrida nuclear ainda não. Calma, deixa isso aí para a Guerra Fria, certo? Na letra C, o declínio britânico, não. A Inglaterra não está nesse processo de declínio amplo ainda, certo?
E a Revolução Cubana também vai precisar esperar a Revolução Russa acontecer, né? Já que a Revolução Russa é a primeira, é, digamos assim, é a primeira tentativa de instauração de um modelo socialista que vai, de fato, dar início ao que a gente chama hoje de socialismo real, né? Que é a tentativa de implantação de forma mais duradoura, digamos assim, desse regime político, certo? Político econômico, né? Na alternativa D, a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético, ou a revolução bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. Quando a gente coloca nesses pontos, nessas alternativas, a gente tem de fato que a alternativa A é a correta, porque vai ocorrer de fato, entre os principais fatores, né, dos conflitos ocorridos nessa primeira metade do século XX. A gente tem mesmo essa crise do colonialismo, certo? Tanto a gente pode falar do colonialismo clássico, né, que mesmo após a derrota de Napoleão, algumas nações europeias tentavam, obviamente, recolonizar a América, tentavam não, né, mas tinham a intenção de recolonizar, mesmo que isso não tivesse dado certo. Assim como o neocolonialismo, ele vai começar a entrar em crise também ali após a Primeira Guerra Mundial, certo? Vai haver uma grande ascensão do nacionalismo, a gente falou sobre isso, né? Inclusive para uma guerra, poucas coisas funcionam tão bem para mobilizar uma população do que a criação de um sentimento nacionalista, né? Assim como os totalitarismos, eles vão começar a se desenvolver ali no século XX por conta dos dois grandes conflitos mundiais, né? A gente tem a ascensão do nazifascismo, a gente tem, que são os mais conhecidos, né? A gente tem a ascensão de Stalin ali também, antes da Segunda Guerra Mundial até, certo?